Bom dia, sexto ano. Vamos para a nossa aula de hoje. A aula de hoje vai ser uma aula de revisão. Semana que vem temos nossa prova. E hoje a gente vai rever a matéria dela, que é apenas esse capítulo 7, o Ocidente Clássico, e as anotações que eu passei no caderno. Sobre a prova, eu vou adiantar algumas coisas para vocês. Ela vai ter 10 questões. 8 questões vão ser questões de marcar, ou seja, questões objetivas. E 2 vão ser questões de escrever, seriam questões discursivas. Por que eu estou falando isso? Para alguns de vocês já me perguntaram, já estão curiosos, alguns estão precisando tirar uma nota um pouquinho mais tranquila para poder não ficar na recuperação. A matéria em si de recuperação, eu vou dar um pouco de tudo que a gente viu. Nossos capítulos são bem curtinhos, então eu vou dar um pouco de tudo. Mas a gente vai ver se alguém ficar em recuperação ou não. Isso aí a gente deixa mais pra frente. Por hora, vamos para a nossa aula, revisão. O dever de casa eu vou corrigir em vídeo, mas eu vou corrigir quando a gente chegar na parte da matéria em si, porque o dever de casa é da parte de cultura romana. Então eu vou deixar para fazer a correção quando a gente chegar no segundo vídeo, provavelmente após o recreio, da cultura romana. Não vão ser vídeos tão extensos, porque ainda hoje eu quero passar os exercícios de revisão que tem no livro. Ah, professor, mas esses exercícios de revisão pegam toda a matéria que a gente viu no semestre. Eles pegam. Mas são curtinhos. Então a gente faz juntinho, conversa rápido sobre eles, e a gente já fecha eles, que fechando eles a gente fecha o nosso módulo também. Vamos lá. Cultura clássica, da matéria de Ocidente Clássico. O que seria a cultura clássica? Entre os séculos 5 e 4 a.C. É uma coisa que agora eu parei de pensar, acho que nunca cheguei a explicar para vocês, mas os séculos, quando são antes de Cristo, eles vão de um número maior para um número menor, porque são os anos diminuindo até o nascimento de Jesus Cristo. Depois vai do menor ou no zero, nascimento de Jesus Cristo, até os dias de hoje, vai crescendo. A civilização grega desenvolveu muitos conhecimentos nas áreas de matemática, física, geografia, arquitetura, pintura, escultura e literatura. Também criou o teatro, a filosofia e importantes obras de história. Já a civilização romana se destacou pela criação de um eficiente sistema de leis, pela organização militar, pela arquitetura e pela engenharia. Em 146 a.C., os romanos conquistaram os territórios gregos e incorporaram vários elementos de sua cultura. Essa incorporação permitiu que a cultura romana enriquecesse e a grega se expandisse por diversos territórios. Chamamos esse conjunto de conhecimentos obtidos pelos gregos e pelos romanos durante a antiguidade de cultura clássica. Então, essa parte do nosso capítulo, ele é a definição do que a gente está vendo. O que a gente está vendo nesse capítulo seriam as bases da estrutura do que nós hoje chamamos de Ocidente. Quando os romanos conquistam os gregos, eles já tinham, cada um, uma grande civilização. Lógico, cada um com seus pontos fortes e pontos fracos. Mas romanos e gregos não tinham culturas tão distantes. Isso a gente vê até na questão mitológica, no panteão. O panteão romano é muito inspirado no panteão grego. Então, a religião deles já era próxima. Não era igual, era próxima. A questão da língua é diferente. A gente sabe, que a gente viu na última aula, que o latim já é uma incorporação que os romanos fizeram depois. Não é uma língua deles, foi uma língua que foi pega ali da região de Lácio,
da Itália. Já os gregos tinham sua própria língua, que foi inspirada na dos fenícios. Mas, apesar da comunicação deles não serem próximas, a questão religiosa meio que cativava os romanos em relação aos gregos e deixava os gregos terem um pouquinho de respeito pelos romanos. Então, quando os romanos acabam conquistando os gregos, lógico, os gregos estão chateados por serem conquistados, mas eles pensam menos mal porque são romanos. E essa questão de pensar que é menos mal porque são romanos, que romano não é todo de ruim, faz os gregos terem pensamentos de aceitação com os romanos. Com isso, quanto mais os romanos crescem, mais a cultura grega também cresce, porque eles estavam ali colados um com o outro, estavam muito próximos, havia um grande respeito de ambas as partes. E, pelo Império Romano ter sido o pilar a qual a Idade Média cresceu, em que vários países ali da Europa foram nascendo a partir das ruínas do Império Romano, acabou que o que os romanos respeitavam de cultura, de pensamento, de moral, foi muito incorporado por os outros povos que foram chegando depois. Por isso que a gente pega a cultura grega e a cultura romana e define as duas juntas como cultura clássica. E essa cultura clássica é a base do que hoje a gente entende como Ocidente. O Ocidente, o mundo ocidental, seria o mundo de países que têm suas raízes as influências da cultura greco-romana, grega e romana. A cultura clássica na atualidade. Quais são os meios pelos quais a gente pode olhar hoje em dia e ver? Isso aqui é influência da cultura clássica. Tem muito de grego nisso. Não, isso aqui é também influência da cultura clássica. Tem muito de romano nisso aqui. Cultura clássica, ela foi importante, uma base de cultura de diversos lugares do mundo. E a gente vê nas artes, principalmente, ainda mais quando acontece no século XV o Renascimento, que nada mais é que pegar o que os gregos e os romanos faziam e fazer no período do século XV, já ali depois da Idade Média. E tinha uma questão também de valorização de um pensamento que valorizava muito a aprendizagem, o conhecimento. Então, a cultura clássica, ela acaba tendo um peso grande nas artes, porque as artes são um meio de conhecimento humano que preza muito pelas ideias, pelas interpretações, pelas visões de mundo diversas. E por causa disso, as nossas artes têm influência. Vemos isso em construções. O nosso livro traz a fachada do Museu Imperial em Petrópolis, que tem colunas gregas. Outros exemplos que nós temos a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, ela é a estátua de uma deusa grega. É Libertas. Na verdade, Libertas seria o nome dela romano. Mas ainda assim, é da cultura clássica. Temos vários exemplos da cultura clássica no nosso mundo atual, na arquitetura. Principalmente de construções que duraram ali do século XIX, início do XX, que ali tinha uma influenciazinha. Depois veio uma onda de arte moderna, que já quer desprender, já quer distanciar, quer fazer algo novo. E a gente já não vê tanto da cultura clássica na arte moderna. Mas na arte ali do século XIX para trás, tem bastante. Na política, afinal, a gente vive num país que é uma república. A república foi criada pelos gregos, lá em Atenas. E toda a questão da participação popular do povo, do cidadão,
na política é um conceito grego. Os romanos também tiveram, mas quando os romanos tiveram república, eles já tinham influência dos gregos. E que a República Romana é influenciada pelos gregos. E ela também é uma república de representação, de ter um grande corpo de pessoas que falam em nome do povo, falam a favor do povo, para tomarem decisões sobre a vida da população em geral. E, lógico, a gente não pode pensar que, como é hoje, era no passado. O passado era muito mais simples, era uma ideia mais básica. Com o tempo, essa ideia foi evoluindo, foi criando outras formas, criando outros entendimentos, para chegar ao que nós temos hoje. Mas não você pode negar que existe na nossa política influências da cultura greco-romana. Principalmente até na questão das leis. A gente viu isso na última aula. Os romanos têm grande influência nas nossas leis, nas leis cívicas. Os esportes, que eu pedi até para vocês fazerem um trabalho, a questão das Olimpíadas, que é o grande momento dos esportes como um todo, que reúne diversos tipos de esportes numa competição que, acima de tudo, preza pelo espírito esportivo. Ganhar é o de menos na Olimpíada. Lógico, é o que todo mundo sonha. Mas estar na Olimpíada já é uma grande satisfação para os esportistas de diversas modalidades. Algumas modalidades de esporte das Olimpíadas existem desde os gregos, lógico, com alterações de regras, com atualizações de regras com o tempo. Uma delas seria a maratona. Que vira e mexe a gente vê na televisão maratona da São Silvestre, maratona de São Francisco. Essas maratonas são corridas de longa duração a pé que as pessoas fazem. Bem, mas as regras são de corrida, não pode agredir o outro, tem que se manter no trajeto pré-determinado, e quem chegar primeiro é o campeão, segundo colocado, terceiro colocado, medalha de ouro, prata e bronze. E a maratona surgiu na Grécia por causa de que, quando os gregos venceram uma batalha, numa guerra que eles tiveram com os persas, eles pediram para um soldado sair correndo de onde eles estavam para chegar até Atenas avisar da vitória. E esse trajeto que ele fez, se não me engano eram 42 quilômetros, é conhecido como uma corrida de maratona, porque é da região de maratona. O nome do esporte leva o nome da região. E essa distância até hoje é respeitada. As maratonas têm essa distância, essa primeira corrida que o soldado grego fez lá atrás. A gente vê, existe um esporte lá atrás, passado, que influencia o hoje, o agora, como um esporte. Outros esportes são bem antigos também. Esportes com bola sempre existiram na história da humanidade. E aí a gente não pode dizer que são de influência greco-romana. Por exemplo, os índios, como astecas, tinham um esporte com bola. Os povos da Inglaterra, antes dos romanos chegarem, que são os celtas, tinham um esporte com bola. A bola meio que é algo que a gente não pode falar, não. Os esportes com bola são influência greco-romana. Mas a questão de esportividade, de competição, até de premiação esportiva, tem muito da cultura greco-romana. Aí não se sai tanto. E o grande exemplo são as Olimpíadas. Mitologia. As mitologias grega e romana também constituem parte importante da cultura clássica. Essas narrativas estavam ligadas às crenças religiosas de gregos e romanos, que estão presentes no nosso cotidiano até hoje. Por exemplo, para março, referente ao mês, é em homenagem a Marte, deus da guerra. Deus romano da guerra. O nome de planetas do nosso sistema solar também homenageiam deuses, entre eles Júpiter, Vênus e Saturno.
Na verdade, praticamente todos os planetas do Sistema Solar têm nome de deuses romanos, não gregos. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e até Plutão, que não é mais planeta, todos são nomes de deuses romanos. Como a gente já falou, eu já vi algumas vezes, os deuses romanos são uma forma dos romanos verem as divindades gregas. Ou seja, isso é uma outra versão da cultura grega, porque existe uma questão de quase até de herança na origem de Roma da Grécia. É uma história muito longa, não vou entrar para não nos confundirmos. Mas esses pontos, arte, política, esporte e mitologia, são pontos que a gente vê hoje no nosso mundo a influência da cultura clássica. A gente vê nos calendários, com os meses, a gente vê... Inclusive, tem mês no nosso calendário que não é nem em questão mitológica, mas é questão até de pessoas. Por exemplo, julho. Julho é referência a Júlio. Júlio, o nome Júlio, Júlio César, entenderam? Tem um mês que tem referência ao nome Júlio de Júlio César. Tem também o mês de agosto, que é referência a Augusto, primeiro imperador romano. Temos meses também que não necessariamente estão a ver com a mitologia, mas tem a ver com a história romana, com a história greco-romana. Então a gente viu, além disso, a questão dos pontos da cultura de cada parte, a da grega e da romana, que hoje nos influencia. Temos o alfabeto grego, que é um alfabeto muito importante, porque ele serviu para a criação de outros alfabetos, como o cirílico, que é o alfabeto russo. Já expliquei para vocês a questão do alfabeto russo, tem influência do grego, é porque a Rússia fica lá no leste da Europa. Aquela região do leste da Europa teve muita influência do Império Bizantino, que é o Império Romano do Ocidente, que era um império ortodoxo, ou seja, ele cultuava a Igreja Cristã Ortodoxa, que já foi a primeira separação dentro do cristianismo entre católicos e ortodoxos. Os russos eram ortodoxos, tiveram a influência do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente tinha em seus domínios a Grécia. E a Grécia ainda não era aquela Grécia da Antiguidade, mas ainda tinha uma influência cultural ali dentro, significativa. Então, a gente tem ali, na história russa, o alfabeto deles sendo influenciado pelo alfabeto grego. E o alfabeto grego é um alfabeto de 24 letras, que inclui consoantes e vogais. Para a época da Antiguidade, é um alfabeto complexo. É um alfabeto que traz muita informação e ele é fácil de fazer palavras, é fácil de você aprender, ou seja, é fácil de você escrever, é fácil de você falar. E por causa disso, deu aos gregos uma capacidade de comunicação até maior do que outros povos da região, outros povos da sua época. Nós também usamos o alfabeto grego em outras áreas do conhecimento. Eu já falei até com vocês. Tem a questão de que certos termos da psicologia, a área da medicina que trata da nossa cabeça, da nossa mente, usa termos como o psi, que é a penúltima letra do alfabeto grego. Temos na matemática o uso do pi,
do delta. Temos até na religião cristã o uso do alfa e ômega para referenciar a Deus, início e fim. Temos também na cultura, por exemplo, pop, de quadrinhos, jogos, cinema, o uso do sigma, um símbolo bastante usado na literatura para representar o símbolo de alguma ordem, de um grupo, ou por exemplo, nos jogos, nos desenhos. Sigma é o nome de alguns personagens, de desenhos, de jogos. Então, o alfabeto grego é um alfabeto ainda vivo na nossa cultura, no nosso mundo de hoje em dia, que é bastante diverso na sua utilidade, não só apenas na questão de ler e escrever. Temos a questão da literatura grega, que essa influencia demais no nosso mundo, porque a literatura grega ela traz as bases do que hoje a gente entende de comédia, de tragédia. É no teatro grego que a gente tem as bases das peças que mais pra frente vão evoluir para o Ocidente criar outras peças de teatro. A questão da atuação, do papel do ator, que a gente conhece hoje em dia, vem muito da cultura grega. O livro nos traz alguns exemplos de obras gregas. Os poemas épicos, por exemplo, Ilíada e Odisseia, escrito por Homero, que são a base da literatura grega, são os mais conhecidos dos livros. Ilíada trata da questão da guerra de Troia e Odisseia, da volta do herói Odisseu dessa guerra. A Teogonia de Hesíodo e os Trabalhos e os Dias, que aí já é um poema. Trabalhos dos Dias é um poema mais do cotidiano grego, mas a Teogonia fala sobre a base da mitologia grega. A Teogonia de Hesíodo fala da visão religiosa grega da criação do mundo, que inspira diversos livros, jogos, desenhos, HQs, por aí vai, muita coisa influenciada por Teogonia. Temos a poetisa Safo, que escreveu Uma Garota e uma Afrodite, que são poemas que tratam da questão do amor, a questão do papel da mulher, e até da valorização e a importância para a nossa vida que o amor tem. Temos no teatro peças como Agamenon, que trata de uma grande tragédia envolvendo um reino, que é praticamente a base de qualquer história. E se a gente for ver, me fala uma história de fantasia, você vai falar um rei, um herói e tem alguma coisa acontecendo, uma tragédia. Essa é a base de Agamenon. Sófocles, autor de Édipo Rei, que é a grande tragédia das tragédias gregas, que os gregos gostavam de trabalhar a tragédia, de como uma questão horrível pode piorar até chegar ao seu fim. Também temos as questões da comédia. Comédia e tragédia é a base do teatro grego. E temos também narrativas históricas. Os gregos também gostavam de registrar sua história, porque eles achavam que sua cultura era tão importante que ela tinha que ser preservada. Por isso, o papel do historiador começa a ser fermentado, nascido com os gregos. Lógico, tinha outros povos que relatavam sua história, escreviam sua história, ou até desenhavam na parede, mas o papel de historiador mesmo, de pegar um evento da história e falar, aconteceu isso, na data tal, no dia tal, o dia estava chovendo, ou estava fazendo calor, tinha tantas pessoas de um lado, tantas pessoas do outro, a cidade estava assim, assado. O detalhamento das coisas que o historiador tem que ter, inclusive na hora de estudar, vem com os gregos. Um exemplo, nós temos
é a história da Guerra do Peloponeso de Tucídides. A Guerra do Peloponeso é a guerra entre Esparta e Atenas. Atenas era o grande centro comercial, era um grande produtor de saber, de filosofia, de matemática, de medicina. E Esparta era a cidade grega guerreira, forte, todos temiam o seu exército. Em um certo momento, Atenas começa a crescer bastante, o que assusta Esparta, e Esparta entra em guerra com Atenas. A gente vê uma guerra entre dois povos gregos. E temos os diálogos filosóficos, que entra na parte da filosofia, como o Banquete de Platão, o Mito da Caverna de Platão. Temos Aristóteles, Sócrates, grandes pensadores filosóficos que escreveram fazendo livros filosóficos. Ainda da cultura grega temos a sua mitologia, que é uma forma de explicação religiosa e contém até muitas questões da religião em si, da religião prática dos gregos. Por exemplo, nós sabemos que os gregos, por exemplo, sacrificavam animais, ou seja, a gente vai matar um boi e queimá-lo na fogueira em honra a Zeus. Essas coisas a gente sabe por causa da mitologia grega. A mitologia ela inclui práticas religiosas, práticas de culto e histórias mitológicas. As histórias mitológicas elas contam sobre os deuses. Os gregos eram politeístas, eles acreditavam em deuses, inclusive em sequências de comando do universo. Por exemplo, primeiro houve o domínio de Urano, que é o céu, que teve filhos com Gaia, e os filhos eram os titãs, e esses titãs mataram o pai e eles tomaram o domínio da Terra. Aí veio o segundo domínio, o domínio dos titãs. Aí os titãs, com a liderança de Cronos, dominavam a Terra funcionava dessa maneira, né? De uma maneira X no período deles. Cronos não tinha medo que seus filhos fizessem com ele o que ele fez com o pai, porque o Uranus, antes de morrer, amaldiçoou Cronos, falou que aconteceria com ele a mesma coisa. Aí Cronos começa a comer os filhos, mas quando ele vai comer Zeus, a mãe de Zeus esconde ele e comer mesmo. Os titãs eram seres grandões. Os deuses geralmente gregos eram retratados como de tamanho humano, com muita forma humana, mas não humanos. Por isso que ele ia e comia. Porque ele achava que na barriga deles ele estaria de olho em todos eles e eles não fariam nada contra ele. Só que aí Zeus escapa, aí ele consegue libertar os irmãos, eles derrotam os titãs, aí vem a Era dos Deuses. A mitologia grega ela é tão complexa que ela se monta em eras. Ela se monta em uma passagem de poderes. E ela é mutável. E ela, em si, as histórias mitológicas, principalmente os deuses, eles têm muito das representações das emoções humanas. O fato dos deuses gregos terem formato humano acontece porque os gregos eles viam o ser humano como o mais forte dos animais, o mais avançado dos animais. Lógico, eles viam o ser humano não como algo à parte da natureza, mas fazendo parte dela. O humano era um com a natureza, mas ele tinha um papel diferente. Então, se dentro da natureza, do que eles observam, o ser humano era diferente, ele tem um entendimento diferente do mundo, por que não os deuses teriam formas não humanas? Por que eles teriam formas não humanas? Não tem porquê. Não tem porque eles assumirem a forma de um animal que é abaixo de um ser humano. Se os deuses estão acima do ser humano, eles têm que assumir uma forma humana. Porque eles, em imagem, se fazem próximos da gente, mas por dentro são muito mais poderosos. Essa era a forma dos gregos verem porque seus deuses eram humanos. Forma humana. E é importante isso porque a forma humana dos deuses gregos é um movimento de valorização do ser humano que ia muito contra
o que acontecia ao redor do mundo grego, em outros países, em outros povos. A maioria dos povos em volta, as suas divindades ainda eram ligadas a questões da natureza, a questões animais. O exemplo lá do Egito, no Egito tinha, por exemplo, deuses com corpo humano, mas sempre tem uma parte de animal, tem uma cabeça de animal, uma pata de animal, um rabo de cobra, uma asa de pássaro. Sempre tem algo de animal nos deuses de outros povos perto dos gregos. Mas para os gregos não, tem forma humana. Eles tinham forma humana porque é a forma mais perfeita. Os gregos tinham muita questão da perfeição. E eles viam os deuses como perfeitos no que condiz com o seu domínio. Por exemplo, Zeus, ele é o rei dos deuses, ou seja, não existiria nenhum rei melhor que Zeus. E ele é o senhor dos relâmpagos, ele é também o mais sábio dos... não seria sábio o termo certo, porque é Deus da sabedoria Atena. Mas ele tem uma mente mais complexa para o entendimento do mundo. Então, alguns associam Zeus ao deus da filosofia. E por isso, no que condiz a isso, Zeus é perfeito. Em outras questões, ele podia ter falhas humanas. Ele podia sentir raiva, ele podia sentir dor, ele podia sentir frustração, ele podia sentir tristeza. Os deuses gregos, eles tinham certos elementos humanos, mas sempre tinham um elemento que eles seriam infalíveis, o que ali comprovaria eles serem deuses. Era a forma dos gregos ver a sua religião e, através dos deuses, explicar o mundo, inclusive os sentimentos. Era a esposa de Zeus, era a deusa dos casamentos e das mulheres. Ela, por ser deusa dos casamentos, ela era super fiel a Zeus. Ela nunca trairia o marido, porque ela era a deusa do casamento. Ela representava o que um casamento tem que ser, a união de duas pessoas, uma união até a morte, insolúvel. E ela representava as maiores qualidades das mulheres. E por causa disso, por exemplo, todos os valores que a sociedade grega queria passar sobre o papel da mulher na sociedade envolvia alguma coisa na deusa Hera. Atena, deusa da sabedoria, era também a deusa da guerra estratégica, ou seja, da guerra pensada, da guerra com um objetivo, da guerra que vai cumprir esse objetivo e acabar, trazer a paz de volta. A guerra que acontecia por um motivo justo. E também a deusa da inteligência, ela era a deusa dos, por exemplo, cientistas. Porque a ciência sempre existiu, gente. Só mudou o quanto conhecimento a gente tem. Apolo, deus da inspiração poética e da beleza, também era deus do sol. Ou seja, na questão da inspiração poética, os poemas dele eram os melhores. Ele era o deus mais belo dos homens. Ele era o ápice da beleza masculina. Um homem bonito estaria sendo um homem próximo a Apolo. E também ele é um deus arqueiro. Ele e Artemis são irmãos. A Artemis, por exemplo, é a deusa da lua, da caça, protetora dos animais. Ninguém caçava melhor que ela. E também tem a questão que Artemis era a deusa virgem. Se uma mulher na sociedade grega quisesse ser virgem, ela tinha que cultuar Artemis. Sempre essas questões estão ligadas aos deuses gregos. E uma questão interessante é que eles não tinham um conceito de bem e mal como a gente tem. Nosso conceito de bem e mal vem da cultura judaica cristã. A cultura judaica cristã define muito bem o que é bem e o que é mal. Na questão dos gregos é uma questão de honra, de justiça, que varia muito conforme a interpretação de quem a vê. Então, por exemplo, um deus numa história mitológica pode ter uma atitude extremamente má, por exemplo,
Zeus soltou um raio, um monte de pessoas. E na história seguinte, esse mesmo deus, Zeus, por exemplo, reviver o gado de uma família pobre, que precisava daquele gado. Ele está sendo bom, ele está sendo mal? A questão varia muito para os gregos. Era muito o contexto da história. E dos gregos também temos a questão da filosofia. Aí é um ponto essencial, porque o que nós, do Ocidente, sabemos de filosofia, entendemos de filosofia, vem dos gregos. A filosofia grega é a nossa base. E a filosofia, ela é o entendimento das questões naturais, das questões sociais e até, de certa forma, até as questões cosmológicas. O que é isso, professor? Questão do universo, entendimento do universo, mas não é uma questão física, digamos. Como funciona uma estrela, como funciona uma galáxia, o que é a gravidade. Essas coisas são muito exatas. A filosofia ela trata mais do entendimento, da interpretação, do pensamento sobre as coisas. E é isso, o pensar sobre as coisas, a busca do saber, é algo que está no cerne da filosofia. E, inclusive, questões como a passagem do tempo, a compreensão do tempo. O tempo ele só vai para frente, ele só vai para o futuro, ele é linear, ele não dá voltas. O ponto que a gente está vivendo, a gente não vai voltar a viver depois. Esses entendimentos vêm da filosofia. Tem como base os filósofos gregos. O livro nos traz 4 exemplos de filósofos gregos, muito importantes. Eles são a base da filosofia grega, que são Tales. Nasceu no século 7 a.C., na cidade de Mileto. É um dos mais antigos dos filósofos gregos. Ele evitou a interpretação mitológica do mundo e buscou compreender as causas de eventos cotidianos por meio de reflexão da observação da natureza. Com Tales começa a se diferenciar o entendimento do mundo da filosofia e da religião. É com ele, com Tales, que a filosofia começa a se tornar algo próprio. Temos Sócrates, considerado atualmente um dos principais, se não o principal, da Grécia Antiga. Ele pensava sobre a questão da ética, moral e política. São questões que estão no nosso dia a dia. Muitas questões de Sócrates ainda nos influenciam. Ele criou um método de pergunta e resposta para chegar ao esclarecimento de questões. O que é isso? Você quer saber de alguma coisa? Quero saber como as ondas funcionam. Aí eu vou perguntar, por que as ondas acontecem? Aí eu vou chegar numa resposta. Essa resposta eu vou fazer outra pergunta. E outra pergunta, e outra pergunta, e outra pergunta, e outra pergunta, até não ter mais como responder. Eu chego à resposta. É a forma de Sócrates encontrar solução para as coisas. Muito, muito, muito usada até hoje. Platão. Também nasceu em Atenas, em 428 a.C. Foi aluno de Sócrates. E para Platão, o conhecimento verdadeiro estaria no mundo das ideias. E o mais importante delas seria a ideia do bem. Existe a ideia do bem e as ideias das coisas que a gente pensa, a gente tem que tentar encaixar dentro dessa grande ideia de bem. E Aristóteles nasceu em Estágira, em 334 a.C. Foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, um dos maiores e com certeza o maior conquistador grego. Costumava refletir sobre vários campos de conhecimento, como lógica, ética, política, poesia, drama, biologia e zoologia. Bem, com isso a gente fecha a primeira parte da revisão. Agora a gente vai para o intervalo, a gente já deve estar no horário de intervalo. 10h20 a gente volta e eu vou dar a segunda parte, que é a parte dos romanos. Vai ser um videozinho um pouquinho menor. Logo após ele a gente vai para o nosso exercício de revisão.